Minha mãe me obrigou a acreditar que todos os homens eram monstros, até que encontrei ele. Eu cresci ouvindo a mesma história repetida tantas vezes que ela deixou de ser uma memória e virou uma lei dentro da minha casa. Segundo minha mãe, meu pai nos abandonou quando eu tinha 4 anos. Ela dizia que ele acordou um dia, olhou para nós duas e simplesmente decidiu que tinha coisas melhores para fazer do que ser marido e pai. Ela sempre descrevia a cena com tanta raiva que eu enxergava até hoje. Ele fechando a porta, deixando ela de joelhos, implorando para ele ficar, enquanto eu chorava no berço. Eu era pequena demais para lembrar, então dependia 100% da versão dela. E a versão dela era uma sentença. Homens só servem para destruir a vida de uma mulher. Você não vai repetir meu erro. Essa frase acompanhou meu crescimento como se tivesse sido tatuada na minha testa. E não pense que era só discurso. Minha mãe vivia para garantir que eu não tivesse a menor chance de interagir com qualquer ser humano do sexo masculino. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Na escola, ela exigia que eu ficasse em turmas com maioria feminina. Se um professor homem aparecia, ela pedia transferência. Eu não podia ir a aniversário se tivesse meninos convidados. Eu nunca tive primos por perto. Os poucos que existiam eram tratados como ameaça. Ela verificava meu celular, minhas mochilas, minha roupa. Ela dizia que amizades masculinas eram só investimento emocional para abuso futuro. Era sufocante, mas eu cresci acreditando que aquilo era proteção. Quando eu fui ficando mais velha, começou a virar vigilância pesada. Se eu demorasse 5 minutos a mais para sair da escola, lá estava ela no portão, perguntando com quem eu tinha falado. Se eu sorrisse para algum desconhecido, era sermão. Se um garoto perguntasse as horas para mim, ela fazia eu lavar a mão. Porque homens deixam marcas invisíveis, ela dizia. Para mim era só realidade. Eu tinha medo genuíno de homens porque eu nunca tive oportunidade de ver o contrário. Até que o Lucas apareceu. Ele entrou na minha vida com a naturalidade de quem simplesmente estava existindo, mas para mim foi como se alguém abrisse a janela de um quarto que ficou trancado por anos. A primeira vez que ele falou comigo foi por causa de uma besteira. Eu estava tentando fechar minha mochila e o zíper prendeu. Eu puxei, puxei e nada. Ele viu e veio oferecer ajuda, sorrindo de um jeito que parecia pedir desculpas por existir. Eu recuei. Ele percebeu, mas não insistiu. Só disse: "Tá tranquilo, se precisar me chama." Aquilo ficou na minha cabeça por dias. Não porque foi especial, mas porque foi diferente. Não havia malícia. Não havia aquele olhar invasivo que minha mãe dizia que todos os homens tinham. Ele só existia e respeitava o espaço. Depois disso, ele começou a sempre me cumprimentar, mesmo quando eu respondia com um aceno quase imperceptível. Ele me ofereceu ajuda numa matéria que eu estava indo mal. E quando eu recusei, ele não insistiu, mas no dia seguinte deixou na minha carteira um papel com resumos que ele tinha feito. Eu coloquei fogo no resumo antes de chegar em casa. Sim, literalmente, de tanto medo da minha mãe descobrir. Mas eu li tudo antes de queimar. E aquele gesto me desmontou. Comecei a reparar nele, no jeito que ele falava com as pessoas, nunca agressivo, nunca superior, no jeito que ele tratava as meninas da sala, sem intenção oculta, sem segundas intenções. No fato de que ele sempre ajudava todo mundo sem esperar nada em troca. E lentamente eu comecei a gostar dele, só que gostar dele era como cometer um crime dentro da minha própria casa. Então eu lutava contra esse sentimento. Eu evitava ele, às vezes até exagerava, saía correndo para não ter que falar com ele, e ele não desistia, mas nunca forçava. Ele esperava, sempre com aquele sorriso que deixava claro que ele queria se aproximar, mas só se eu deixasse. A virada aconteceu quando machuquei o tornozelo numa escada. Foi feio. Eu não conseguia colocar o pé no chão. A escola inteira ficou só olhando, mas ele veio na hora. Me apoiou, me carregou da forma mais cuidadosa possível, perguntando o tempo todo se podia encostar. Eu tentei recusar, mas a dor era tanta que não consegui. E ele ficou vermelho de nervoso, como se tivesse medo que eu desmaiasse ali mesmo. Na enfermaria, enquanto a enfermeira cuidava do meu pé, ele ficou sentado ao meu lado. Só preocupado. De verdade.
Não era pena, não era interesse estranho. Era cuidado puro. Quando saímos, ele me ofereceu conversar um pouco antes de eu ir embora. Eu hesitei, mas aceitei. Nesse dia, ele disse a frase que corroeu todas as muralhas que minha mãe construiu. Eu nunca vou querer nada que te machuque. Você não precisa ter medo de mim. Eu fui para casa com o peito explodindo, mas com o pânico rondando. Como eu ia viver aquilo sem minha mãe destruir tudo? Eu tentei me afastar de novo, mas já era tarde. Eu queria ouvir a voz dele. Queria rir das coisas que ele dizia. Queria que ele continuasse me vendo como alguém que merecia carinho. Começamos a conversar mais. Pequenas coisas, tímidas. E ele sempre respeitando cada limite invisível que eu colocava. E então veio o dia que ele me chamou para dar uma volta depois da aula. Eu sabia que estava fazendo algo proibido, quase criminoso na cabeça da minha mãe, mas aceitei. A gente andou por uma praça perto da escola, conversando sobre absolutamente tudo e absolutamente nada. Ele me mostrou fotos do cachorro dele. Me contou que queria fazer biologia para trabalhar com preservação de tartarugas marinhas. Falou que tinha medo de abelhas porque uma vez uma entrou na camiseta dele quando ele tinha 8 anos. Eu ri tanto que fiquei com dor na barriga. Foi a primeira vez que senti liberdade. A sensação de que eu podia existir sem medo. Mas essa sensação durou pouco. Meu celular vibrou. Era minha mãe. O nome dela na tela trazia mais pavor do que qualquer prova final. Eu atendi. E no exato momento em que eu disse alô, o Lucas perguntou se eu queria sorvete. E minha mãe ouviu. O silêncio que veio depois valeu mais do que 1000 gritos. Eu sabia. Eu estava ferrada. Muito além do que eu podia imaginar. Quando minha mãe ouviu a voz do Lucas no fundo da ligação, o silêncio que veio depois foi tão gelado que eu senti o estômago descer. Ela não gritou. Ela não perguntou onde eu estava. Ela só disse com a voz baixa e afiada como faca: "Volte, agora." Eu desliguei sem ter coragem de olhar para o Lucas. Ele percebeu na hora. "Aconteceu alguma coisa?" Ele perguntou com um olhar preocupado. E eu só consegui responder: "Eu preciso ir. Agora. Não é culpa sua." Ele insistiu em me acompanhar até perto de casa para garantir que eu chegasse segura, mas eu implorei para ele não ir. Minha mãe era o tipo de pessoa que faria um escândalo na rua, sem pensar 2 vezes. Cheguei em casa e ela já estava na porta. O olhar dela, eu nunca vou esquecer. Era mistura de decepção, ódio, medo e algo quase doentio. Ela me segurou pelo braço e me puxou para dentro. Assim que a porta bateu, ela explodiu. "O que você acha que está fazendo? Você quer virar igual a mim? Igual a idiota que eu fui?" Eu tremia. Ela andava de um lado para o outro, repetindo que eu estava me corrompendo, que homens só destroem, que ele ia me usar e me largar. Eu tentei falar, tentei explicar que ele não era assim, mas era como tentar conversar com um furacão. Ela disse: "Se eu descobrir que você falou de novo com esse garoto, eu juro que te tiro da escola e te deixo trancada em casa. Eu faço você perder o futuro inteiro, mas não deixo um homem estragar você." Foram as piores horas da minha vida. Ela controlou até minha respiração. Tirou meu celular, revistou minha mochila, checou minhas roupas em busca de perfume masculino. Me obrigou a tomar banho para tirar a energia dele de mim. E durante as semanas que se seguiram, ela virou um vigia. Me levava até a porta da escola. Me buscava no exato horário. Entrava na sala quando podia. Falava com professores para ficarem de olho em mim. Perguntava nomes de todas as pessoas com quem eu conversava. Às vezes eu dormia chorando de tão sufocada. Mas a verdade é que, quanto mais ela apertava, mais eu pensava nele. Eu não conseguia esquecer o jeito dele falar, o sorriso, a calma, e isso me dava força para começar a questionar tudo o que eu acreditava. Foi aí que uma coisa inesperada aconteceu. Mesmo eu evitando, mesmo eu fugindo, mesmo eu não podendo olhar para ele, o Lucas percebeu que algo estava errado. E ele não desistiu. Um dia, na saída, minha mãe se atrasou por 5 minutos. 5 minutos que mudaram tudo. Eu estava parada no portão, tentando parecer invisível, e ele apareceu ao meu lado. Ele não chegou perto demais, não me tocou, não fez escândalo. Ele só disse:
Eu não sei o que está acontecendo, mas você não está bem. Eu posso ajudar do jeito que você quiser. Ou eu posso só ficar quieto do seu lado. Mas se você precisar de mim, eu tô aqui. Eu senti as lágrimas vindo. Quando um ser humano passa a vida inteira com medo e alguém aparece oferecendo segurança, você desaba. Eu só consegui dizer. Minha mãe descobriu. Ela acha que todos os homens são monstros. Ela quer me afastar de você. Ela disse que se eu falar com você de novo, eu vou perder tudo. O Lucas ficou em silêncio por uns segundos. Um silêncio pesado, mas cheio de respeito. Depois ele falou a coisa mais importante de toda a nossa história. Eu não vou te pressionar. Eu não vou te obrigar a nada. Mas eu também não vou sumir. O que você está vivendo não é vida. E ninguém deveria te fazer sentir medo por existir. Eu senti como se alguém tivesse tirado uma venda dos meus olhos. Mas antes que eu pudesse responder, minha mãe chegou e viu a gente conversando. A expressão dela mudou para algo assustador, um nível de raiva que eu nunca tinha visto. Ela saiu do carro, veio em nossa direção e gritou: Sai de perto da minha filha! Você é igual ao pai dela! O Lucas deu um passo para trás, assustado. Ela me puxou pelo braço, me empurrou para dentro do carro e, antes de entrar, ela olhou para ele e disse: Você não imagina do que eu sou capaz. E eu acreditei, porque eu nunca a tinha visto daquele jeito. Depois daquele dia, a vida ficou insuportável. Minha mãe instalou tranca por dentro na porta do meu quarto, me tirou da aula de educação física para eu não ter contato com meninos, e ela começou a mexer nas minhas coisas enquanto eu dormia. Ela passou a dormir na sala para cuidar de mim. Eu só podia usar o computador com ela do lado. Tínhamos que manter a porta sempre aberta. Ela começou a ler livros sobre mulheres traídas, homens manipuladores, pais abusivos. Ela projetava tudo aquilo em mim, como se estivesse lutando contra um fantasma. E no meio desse caos, eu percebi. Eu não estava com medo de homens. Eu estava com medo da minha mãe. Mesmo assim, eu não conseguia cortar o que eu sentia pelo Lucas. Era um fio de esperança que me mantinha viva. Comecei a tentar maneiras de enviar recados para ele, usando colegas de classe, bilhetes escondidos em livros emprestados, até sinais combinados durante aulas diferentes. E aos poucos conseguimos retomar pequenas conversas secretas. Ele sempre dizia: Eu vou esperar você, pelo tempo que for preciso. Mas você não merece viver assim. E eu sabia que ele estava certo, mas eu não via saída. Até que a situação com minha mãe escalou para algo que mudou tudo. Ela disse: Se eu descobrir que você ainda fala com aquele garoto, eu te mando para um internato fora do estado. Você nunca mais vai ver ninguém daqui. Foi aí que percebi. Ou eu lutava pela minha vida, ou ela iria me isolar para sempre. Eu achei que estava sendo cuidadosa. Achei que minha mãe jamais desconfiaria dos bilhetes escondidos nos livros. Achei que estava controlando tudo. Mas é assim que a gente cai. A gente acha. Tudo desmoronou numa terça-feira durante a aula de literatura. A professora pediu para devolvermos os livros emprestados, e quando cheguei em casa, percebi que minha mochila estava aberta na cama. Todas as minhas coisas espalhadas, gavetas reviradas, roupas jogadas no chão. E no centro da cama, todos os bilhetes que o Lucas tinha me enviado. Minha mãe estava parada na porta do meu quarto, com a expressão vazia, fria, assustadora. Ela segurava um dos bilhetes na mão, o último que ele tinha me mandado, onde ele dizia: Eu sei que você tem medo, mas eu estou aqui. Você não está sozinha. Ela levantou o papel e disse com a voz quebrada: Você mentiu para mim. Você me traiu. Você colocou um homem acima da sua própria mãe. Eu tentei explicar, mas ela não queria explicação. Ela queria controle. Ela jogou os bilhetes no chão e começou a rasgar um por um, como se estivesse rasgando pedaços de mim. E então veio a ameaça que mudou tudo. Se eu te vir perto dele de novo, eu vou expulsar você desta casa. Você vai viver na rua. Vai conhecer o que é sofrimento de verdade. Foi a primeira vez que eu senti medo real de perder tudo. Medo físico, medo psicológico, medo do que ela poderia fazer, comigo ou com ele. E como se não bastasse, ela foi ainda mais longe. Ela pegou meu celular, abriu as mensagens que eu tentara apagar e encontrou mais provas.
Começou a gritar, a jogar as coisas contra a parede, a repetir que homens destroem vidas e que não ia deixar ele fazer comigo o que o pai fez com ela. Eu nunca tinha visto minha mãe naquele estado. Era como se ela estivesse brigando com o passado, e eu era o alvo mais próximo. Achei que as coisas iam acalmar. Mas no dia seguinte, enquanto eu estava no corredor, ouvi gritos vindos da entrada. Era ela. Minha mãe entrou na escola como um furacão, empurrando professores, procurando aquele garoto. Ela gritava o nome do Lucas, chamava ele de manipulador. Dizia que ele queria engravidar sua filha para te escravizar. Inventava histórias, distorcia tudo. Os alunos filmaram, os professores tentaram contê-la. Eu queria sumir. E o Lucas, ele estava ali, parado, assustado, mas firme. Minha mãe avançou nele, o dedo no rosto dele, e gritou: "Se afasta da minha filha, ela não é sua, você não vai arruinar a vida dela." E o que o Lucas fez? Ele não gritou de volta, não correu, não se desculpou pelo que não fez. Ele apenas disse com calma: "Eu só quero que ela seja feliz, seja comigo ou não. Mas ela não merece viver com medo da própria mãe." Minha mãe quase partiu para cima dele. Os seguranças tiveram que tirá-la do prédio. E eu nunca me senti tão envergonhada e tão protegida ao mesmo tempo. Porque ali, no meio do caos, eu percebi algo pela primeira vez. Minha mãe não estava me protegendo. Ela estava me prendendo. A partir daquele dia, a casa virou um campo de guerra. Portas batendo, ameaças veladas, choro, silêncio mortal. E o medo constante dela fazer algo ainda mais extremo. Ela começou a repetir: "Você não merece estudar se vai jogar sua vida fora por um homem. Você não merece meu teto se não seguir minhas regras. Eu sou a única pessoa que te ama de verdade." E eu percebi que aquilo não era amor, era controle, obsessão, um trauma dela, colocado sobre mim. Eu não dormia mais, comia quase nada. Minha cabeça vivia cheia de medo. E um dia ela ultrapassou um limite que eu nunca vou esquecer. Ela disse: "Se você continuar falando com ele, eu vou te mandar para morar com parentes distantes fora do país. Você nunca mais vai vê-lo, nunca mais." Foi aí que eu percebi. Eu precisava sair daquela casa, ou eu perderia minha vida inteira. Eu contei tudo ao Lucas. Tudo mesmo. E ele respondeu com algo que mudou o rumo da história. "Você não tem que enfrentar isso sozinha. A gente pode fazer isso passo a passo. E eu vou estar aqui até o último. Se você quiser uma vida nova, eu te ajudo a construir." E eu chorei tanto naquela noite que pensei que ia desidratar. Porque ninguém nunca tinha dito isso para mim. Ninguém nunca tinha escolhido ficar. E naquele momento, eu sabia. Eu amava ele, sem dúvida nenhuma. Aquela noite em que contei tudo ao Lucas ainda ecoa na minha cabeça. Eu estava destruída por dentro, mas ao mesmo tempo, pela primeira vez, eu tinha alguém me ouvindo de verdade. Nos encontramos escondidos atrás da quadra da escola, num lugar onde ninguém ia nos incomodar. Meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia respirar. Ele me ouviu sem interromper. Cada palavra, cada medo, cada ameaça da minha mãe. E quando terminei de falar, eu estava tremendo. O Lucas chegou mais perto, devagar, como se tivesse medo de me assustar ainda mais. Ele disse: "Eu sei que tudo isso parece impossível agora. Mas você não merece viver presa no trauma de outra pessoa. A vida é sua. Você tem direito de escolher quem você é." Eu senti uma lágrima escorrer, sem que eu notasse. Ele levantou a mão, hesitou por um segundo e limpou meu rosto com o polegar. Foi nesse toque leve, tão diferente de tudo que eu já vivi, que eu percebi o quanto ele era seguro, o quanto eu realmente confiava nele. E aí ele deu o passo mais corajoso da nossa história. "Posso te perguntar uma coisa? Mas só responde se for realmente o que você quer." Eu assenti, com a garganta presa. Ele respirou fundo e disse: "Você quer namorar comigo? Não em segredo, não escondida, mas comigo, quando você estiver pronta. Eu espero o tempo que for preciso, mas eu quero você do meu lado." O mundo ficou em silêncio por alguns segundos. Eu nunca tinha ouvido alguém falar comigo daquele jeito. Sem pressão, sem medo, sem tentar me possuir.
Só amor. E antes que eu pudesse responder com palavras, meu corpo respondeu por mim. Eu me aproximei, devagar, com medo, com vontade. E antes que qualquer um de nós percebesse, nossos lábios se tocaram. Foi suave, doce, melhor do que qualquer coisa que eu já imaginei. Um beijo que não era proibido, era libertador. Quando nos afastamos, eu estava sorrindo com vergonha. Sim, eu disse. Eu quero. Foi o primeiro momento em anos que eu senti que a minha vida podia ser minha. Depois desse dia, começamos a traçar um plano. Eu juntaria documentos. Organizaria minhas coisas em pequenas mochilas escondidas. Conversaria com professores confiáveis para saber sobre bolsas em outras escolas. E Lucas estava disposto a falar com seus pais, que, por coincidência, eram muito mais compreensivos e já sabiam que algo estranho estava acontecendo comigo. Pelo menos era o que o Lucas me dizia. Mas antes que o plano ficasse completo, a verdade mais inesperada da minha vida caiu no meu colo. Um domingo, escondida no quartinho onde minha mãe guardava documentos antigos, encontrei uma caixa que ela nunca deixava ninguém mexer. Eu deveria ter deixado onde estava, mas a curiosidade misturada à revolta era maior. Dentro havia fotos da minha mãe com um homem que eu reconheci imediatamente, mesmo sem nunca tê-lo visto pessoalmente, meu pai. Só que havia mais. Cartas, mensagens impressas, provas de transferência bancária, ofertas de emprego no exterior, bilhetes pedindo para ver a filha, pedidos de desculpa por decisões que não eram dele. E então, numa carta longa, escrita à mão, a verdade completa. Minha mãe expulsou meu pai de casa por ciúmes, por paranoia, por medo irracional de traição. E ela o proibiu de me ver. Ele nunca me abandonou. Ele foi obrigado a ir. Ele tentou voltar. Anos seguidos. Ela quebrou tudo antes que ele conseguisse. Eu fiquei ali, no chão, abraçada às cartas e às fotos, chorando como se estivesse perdendo alguém pela primeira vez. Eu passei a vida inteira odiando um fantasma, e ele esteve tentando me amar do outro lado do mundo. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou, e algo novo nasceu. Eu não podia mais viver sob a narrativa da minha mãe. Eu precisava da minha verdade. No dia seguinte, mandei mensagem. Pode me encontrar depois da aula? É sério. Ele apareceu na pracinha como sempre fazia. Sorrindo, calmo, atento. E eu desmoronei. Contei sobre a criação rígida. Contei sobre o pânico da minha mãe. Contei sobre anos sendo proibida de falar com qualquer garoto. Contei sobre a ameaça de expulsão. Contei sobre o medo de perder ele. Ele ficou em silêncio, só segurando minha mão enquanto eu tremia. E então, eu contei a parte que eu nunca tinha contado para ninguém. Lucas, eu descobri que meu pai tentou contato a vida inteira. Ele arregalou os olhos. Como assim tentou contato? Respirei fundo. Eu achei uma caixa escondida, cheia de cartas dele. Cartas? Sim, ele escreveu em todos os meus aniversários. Dizia que tentava me ver, que pedia para conversar comigo. Seu pai escreveu isso tudo? E minha mãe escondeu tudo. Ela mentiu. Ela sempre disse que ele fugiu e nunca mais procurou, mas ele não fugiu. Ele foi expulso. Lucas parecia em choque. Eu continuei. Ele pediu perdão por não conseguir me ver. Disse que foi embora porque minha mãe surtou, que tinha crises de ciúmes, que acusava ele de coisas que ele nunca fez. Ele foi embora sem querer, forçado. Ele dizia que me amava. Todas as cartas falavam isso. Senti minha voz falhando. Eu tenho um pai que me ama, e eu passei a vida achando que era lixo para ele. Lucas segurou meu rosto com as duas mãos, devagar, como se eu fosse quebrar. Você não é lixo para ninguém. E eu chorei como não chorava há anos. Aproveitei que já estava desmontada e perguntei: se eu tiver que ir morar com meu pai, você iria comigo? Eu juro que esperei um não. Esperei ele dizer que era cedo demais, que não dava. Mas ele respirou fundo e respondeu: eu iria. Meus olhos arderam. Tentei argumentar. Mas sua família... Ele balançou a cabeça, triste. Eu não tenho família aqui. Meu mundo parou. Ele contou pela primeira vez. Meus pais morreram ano passado.
Eu vivo sozinho desde então. Sou emancipado, trabalho meio período, pago aluguel com o que consigo. Eu não contei antes porque não queria que você ficasse com pena. Eu senti o peito doer. Ele completou, ainda segurando minha mão. Então, se você for, eu vou com você. Começo do zero, contanto que seja ao seu lado. Eu nunca tinha sentido algo tão seguro na minha vida. Nos dias seguintes, tudo piorou. Eu tentava agir normal em casa, mas minha mãe parecia farejar o ar atrás de qualquer sinal de contaminação masculina. Era como se ela soubesse, instintivamente, que algo tinha mudado em mim. E tinha. Eu estava apaixonada. E pior para ela, eu tinha descoberto a verdade, mas eu ainda não tinha coragem de confrontá-la. Ainda não. Naquela noite, quando ela saiu para comprar remédios, eu tomei coragem e peguei a caixa escondida de novo. Revi todas as cartas do meu pai, a caligrafia firme, as palavras repetidas em todas elas. Eu tentei. Me desculpa. Eu nunca quis ir. Eu te amo. Tinha cartões de aniversário, fotos minhas que eu nem lembrava de ter tirado, comprovantes de envio de presentes que nunca chegaram até mim. E tinha a pior delas, a carta onde ele dizia que minha mãe o acusou de traição, porque uma colega de trabalho ligou para ele à noite para pedir um relatório urgente, ele explicou. Mostrou prova. Negou calmamente. Mas minha mãe surtou tanto. Gritos, objetos quebrados, ameaça de se machucar, que ele foi obrigado a sair de casa por alguns dias. Aqueles dias viraram décadas. E ele escreveu: eu tentei voltar, mas ela me expulsou da porta e ameaçou chamar a polícia dizendo que eu era um perigo para você. Eu nunca senti tanta raiva e tanto alívio ao mesmo tempo. Quando ouvi a chave girando na porta da frente, escondi tudo rápido e fingi estar estudando. Só que talvez o destino não quisesse mais que eu vivesse naquela mentira. Assim que minha mãe entrou no quarto, ela bateu o olho na caixa aberta no canto da cama. Eu não tive tempo nem de respirar. Ela avançou como um animal ferido. O que é isso? Eu tentei cobrir, puxar, esconder. Inútil. Ela puxou a caixa com tanta força que rasgou algumas cartas. E quando viu o nome do meu pai no envelope, o rosto dela mudou. Parecia alguém possuído. Você andou mexendo nas minhas coisas? Eu levantei a voz pela primeira vez na vida. Suas coisas não, são minhas. Ele é meu pai. Ela perdeu o controle. Seu pai te abandonou. Eu gritei de volta. Você mentiu. Você inventou que ele sumiu. Ele tentou me ver. Você que expulsou ele. Ela empalideceu. Um silêncio mortal caiu no quarto. Por alguns segundos, minha mãe não parecia minha mãe. Parecia uma criança apavorada sendo desmascarada. E então ela explodiu. Eu te protegi. Ele ia te tirar de mim. Ele me trocou por outra. Eu respirei fundo, trêmula. Isso nunca aconteceu. Você inventou tudo. Ela começou a rasgar as cartas. Eu me joguei em cima dela, tentando impedir. Mãe, para! Ela gritou. Se você defender ele, pode sair dessa casa agora. E foi nesse exato momento que eu tive certeza. Ela não estava tentando me proteger. Ela estava tentando me possuir. Naquela mesma noite, mandei mensagem pro Lucas. Eu não posso mais ficar aqui. Ele respondeu em menos de 1 minuto. Onde você está? Eu vou aí. Mas eu sabia que seria perigoso ele aparecer. Minha mãe estava completamente fora de controle. Então eu fiz algo que eu nunca sonhei na vida. Peguei o número do meu pai. Estava numa das cartas. E disquei. Meu coração ia explodir. Ele atendeu na terceira chamada. Alô? Eu não consegui falar. Só chorei. Ele ficou em silêncio, depois disse com a voz mais suave do mundo. É você? Eu engasguei um sim. Ele começou a chorar também. E eu soube que era verdade. Tudo. Ele não tinha me abandonado. Ele estava esperando por mim a vida inteira. Falei com ele por quase 1 hora. Contei sobre Lucas. Contei sobre como minha mãe surtou. Ele disse: Filha, você vem morar comigo. Eu te busco. Não importa como. Só me diz o que você precisa. Pela primeira vez em anos, eu senti paz. Depois liguei para o Lucas. Ele atendeu rápido, voz preocupada. O que aconteceu?
Contei tudo, tudo. A briga, as cartas rasgadas, o telefonema, o plano de ir embora. E então, com a voz tremendo, perguntei: Lucas, você iria comigo se eu fosse agora? Ele respirou fundo. Eu ouvi a emoção quebrando a voz dele quando disse: Eu já arrumei minha mochila. Eu não tenho nada me prendendo aqui. Se você for, eu vou. Eu desabei de novo. E assim, sem perceber, eu estava finalmente saindo da gaiola onde cresci. Mas ainda havia um último confronto, um último caos antes da liberdade, e ele viria mais rápido do que eu imaginava. Quando deu 5 horas da manhã, eu estava acordada. Sentei na beira da cama com as malas prontas. A casa estava escura. Eu escutei passos, mas não era minha mãe. Era Lucas, que bateu de leve na porta. Tá pronta? Ele sussurrou. Tô. Acho. Então vamos. Hoje muda tudo. Descemos juntos. Minha mãe estava na cozinha, sentada, com uma xícara de café. Ela parecia que não tinha dormido a noite inteira. Ela não olhou para mim. Eu fiquei parada na porta, sem saber se falava algo. Então é isso? Ela disse, encarando aquele à parede. Mãe, eu não tô indo para fugir da senhora. Tô indo porque preciso saber da minha verdade. A sua verdade era eu. Ela estourou. E você escolheu um homem que mal conhece e um pai que te abandonou. Eu respirei fundo. Essa seria minha última chance de dizer o que eu precisava. Mãe, ele não me abandonou. Ele tentou me ver várias vezes. Eu vi as mensagens, os e-mails, tudo. A senhora não deixou. Ela ficou imóvel. Lucas apenas ficou atrás de mim, respeitando meu espaço. E mesmo assim, eu te agradeço. Eu continuei. Porque você fez o que achava certo, mas agora eu preciso fazer o que eu acho certo. Ela finalmente me olhou. E pela primeira vez em muitos anos, vi medo no olhar dela. Não raiva. E você vai com ele? Ela apontou para Lucas como se ele fosse um perigo. Lucas se aproximou um passo e respondeu com calma, sem agressividade. Eu nunca vou machucar ela. Eu só quero que ela seja livre para viver a própria vida. Minha mãe engoliu seco. Talvez ela nunca aceitasse totalmente. Mas aquela era a despedida possível. Sem mais palavras, eu saí com Lucas. Ele segurou minha mão até o portão. Quando embarcamos no ônibus rumo ao aeroporto, eu comecei a tremer. Não era medo, era ansiedade. Aquele tipo que parece que você está andando para dentro de uma nova capa de livro. Lucas colocou a cabeça no meu ombro. Ei, daqui a pouco você vai ver ele, o seu pai, de verdade. E se ele não gostar de mim? Ele tentou te ver por anos. Acho impossível ele não te amar. A viagem foi longa, mas a sensação de liberdade era tão forte que parecia que meus pulmões respiravam outro ar. Quando chegamos no aeroporto internacional, eu já estava quase chorando. Lucas apertava minha mão o tempo todo. O voo foi interminável, não pela duração, mas pela ansiedade. Cada nuvem que passava pela janela parecia me aproximar de uma vida que eu achei que nunca teria. E então chegamos. No saguão tinha um homem segurando uma plaquinha com meu nome. A mão dele tremia. O olhar dele procurava desesperadamente por mim. Quando meus olhos encontraram os dele, meu coração disparou. Era ele. Mesmo sem lembrar direito do rosto, eu sabia. Eu fui andando devagar, como se tivesse medo de que ele sumisse se eu pisasse forte demais. Ele largou a placa e levou as mãos ao rosto, claramente tentando segurar as lágrimas. Meu Deus, você cresceu, ele disse com a voz embargada. Eu parei bem na frente dele, e antes que qualquer palavra surgisse, ele me puxou para um abraço. Um abraço que parecia que eu estava sendo devolvida para um lugar que eu nem sabia que sentia falta. Chorei. Muito. Ele também. Lucas ficou alguns passos atrás, respeitando o momento. Quando nos soltamos, meu pai enxugou as lágrimas e olhou para Lucas. E você é o garoto corajoso que veio com ela? Lucas sorriu, meio tímido. Sim, senhor. Lucas. Meu pai colocou a mão no ombro dele. Obrigado por cuidar da minha filha quando eu não pude. E pela primeira vez na vida, eu senti que tinha uma família. Não perfeita, não completa, mas verdadeira.
Nos levaram para o carro e, enquanto dirigíamos, meu pai contou que tinha tentado voltar inúmeras vezes, que tinha mandado presentes, cartas, ligações, mas tudo era bloqueado, que ele sofreu, mas nunca desistiu de acreditar que um dia eu poderia procurá-lo. E agora, eu estava ali, com meu namorado, com minha verdade, com a chance de recomeçar. A sensação era tão grande que nem dava para descrever direito. A primeira semana vivendo com meu pai foi estranhamente libertadora. Não tinha ninguém checando meu celular, ninguém perguntando com quem eu ia conversar, ninguém vigiando meus horários. A casa dele era simples, mas aconchegante, cheia de instrumentos, fotos antigas, quadros de viagens que ele fez tentando distrair a dor, como ele disse. E ainda assim, ele deixou meu quarto completamente livre para eu montar como quisesse. Lucas e meu pai se davam surpreendentemente bem. Eu via os dois rindo juntos enquanto montavam uma prateleira, ou trocando histórias de vida como se já se conhecessem há anos. Lucas não tinha família ali, então meu pai rapidamente começou a tratá-lo como alguém indispensável, não como um intruso. Era a primeira vez que eu sentia calma. Uma calma que não vinha de obedecer alguém, mas de finalmente existir por conta própria. E a minha mãe? Eu não falava disso, mas óbvio que ela ficava rondando minha cabeça. Mesmo depois de tudo, mesmo sabendo das mentiras. No terceiro dia, recebi um e-mail dela, sem assunto. Só uma frase curta. Espero que esteja bem. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma explicação, nenhum eu te amo. Só isso. Meu pai viu a mensagem por cima do meu ombro e perguntou com delicadeza: Quer responder? Eu pensei. E pela primeira vez na vida, tive o direito de escolher sem medo. Não agora, respondi. E ele apenas assentiu, sem pressionar. Lucas ficou mais tempo comigo que o planejado. Meu pai ofereceu que ele ficasse morar ali enquanto decidíamos o futuro. Não havia mais escola para voltar, não havia casa esperando por ele, não havia nada que o prendesse à cidade antiga. O fato era simples. Nós três, de forma improvável, estávamos construindo uma nova família. Descobri por uma vizinha semanas depois que ela mudou. Ela não gritava mais pela casa, não surtava por qualquer coisa, mas também não conversava com quase ninguém. Parou de frequentar o trabalho por alguns dias. Passava muito tempo sentada na varanda, encarando a rua vazia, talvez esperando que a porta abrisse e eu voltasse, mas eu não voltei. Ela não era uma pessoa má. Era uma mulher que vivia com medo. Medo de perder, medo de ser traída, medo de reviver o passado. E no fim, o medo engoliu tudo. E o silêncio que ela própria criou. Foi tudo o que sobrou. Com o tempo, eu percebi que não existe final perfeito. Existe o final necessário. Minha mãe ficou com o mundo silencioso que construiu. Eu fiquei com a verdade que precisei buscar. E ao lado de Lucas e do meu pai, comecei uma vida nova, cheia de primeiras vezes, medos, descobertas e, finalmente, possibilidades.